Olá, agora é minha vez, onde eu falarei sobre dois vídeos diferentes. O primeiro se chama Sustainable Development and the Tragedy of Commons, Elinor Ostrom. Esse vídeo é uma aula da Elinor Ostrom, e Elinor era uma economista, atividade e pesquisa, formada em ciência política, tanto a graduação, mestrado e doutorado. Ela não seguiu na carreira de economia na sua pós-graduação, por causa que ela se sentia pressionada porque é um meio mais masculino e ela preferiu seguir ciência política. Mas, enfim, falando, a tradução livre desse título é Desenvolvimento Sustentável e a Tragédia dos Comuns. Em 1990, a Eleanor ela publicou o livro Governing the Commons, The Evolution of Institute for Collective Action, que não tem tradução oficial para o português, felizmente, mas ficaria como Governando os Comuns, a evolução das instituições de ação coletiva. Bem, eu vou falar de uma vez o que são bens comuns para ficar entendível melhor o que eu vou falar em seguida. Primeiro, na economia, bens comuns são os bens naturais, os recursos sustentáveis naturais que tem. Então, seja a água, uma plantação, essas tudo da natureza que é renovável e é possível manter dentro do equilíbrio. São bens comuns. E eles são bens comuns porque eles são, ao mesmo tempo, de uso de todos. Em teoria, todos podem usar, não é privado, não é como se eu compro o meu óculos, e o meu óculos é meu, pronto. E ao mesmo tempo não tem como dividir ele para ser usado. Então, ele é privado, ele é indivisível. Já os bens comuns, eles são de uso de todos, mas ao mesmo tempo, de certa forma, indivisível, porque, por exemplo, a água que chega na minha casa, eu vou usar, e a água que chega na casa do vizinho, ambos têm direito de usar água e usam, só que os registros são diferentes, cada um vai pagar pela sua quantidade. E eu não tenho como, ao mesmo tempo, usar a água que eu estou usando, assim como não tem como usar dele ao mesmo tempo. Então, explicação. Mas, enfim, voltando. Nesse livro, o Governing the Commons, The Evolution of Institute for Collective Action, ela revisitou a teoria de Garrett Hardin, que em 68 ele publicou sobre a tragédia dos comuns, que por sua vez vem de um conceito criado em 1833 por William Force Lloyd. Mas, enfim, o Garrett Hardin ele era biólogo e o que seria a tragédia dos comuns? Primeiro, falando o que é tragédia. Da ponto de vista assim, mais clássico, grego, seria a tragédia é uma forma de drama que se caracteriza pela seriedade e dignidade, com finais terríveis e dolorosos para os personagens, possuindo normalmente como causa os deuses, a sociedade e o destino. E também pontuando a falta de remorso pelo fim terrível. A colocação aqui o ponto não é se é triste, se o final é triste, mas vai ser longe, terrível e doloroso, mas não tem, durante essa história, que é a tragédia, não há um remorso de quem está ali pelo esse fim terrível. E bem, e por que ele usa esse nome muito dramático? Explicando a tragédia comuns. Para o Harding, sem resolução para o uso. Os usuários dos bens comuns iriam pensar apenas do bem próprio e, com isso, sempre consumir cada vez mais, ultrapassando o equilíbrio e assim combinando numa tragédia. Ele coloca que não tem como evitar essa tragédia, porque as pessoas, os indivíduos, eles sempre estão usando os bens comuns, a maioria, extrapolando, pensando no bem próprio. Então, eles sempre vão usar mais e mais e mais para conseguir um bem para si. Então, não necessariamente vai ser por necessidade. Então, esse uso pode esgotar chegando numa tragédia, culminando numa tragédia. Só que a Eleanor, ela não concorda com esse ponto. Não que ela ache que não exista como chegar numa tragédia, mas é porque numa tragédia, nessa forma dramática, o fim é sempre trágico. A tragédia dos comuns é uma teoria econômica aplicável ao desenvolvimento sustentável, como a base reflete sobre grupos mundo afora que convivem com os bens comuns sem esgotá-los. Já falei que são os bens comuns, essa aqui é a Eleanor, se não me engano, 2009, essa foto. E, bem, é possível que todos usem os bens comuns sem que cheguemos a uma tragédia. Há um equilíbrio para o uso desses bens. Quando mantemos o uso dentro dessa zona de equilíbrio, é possível que os recursos se mantenham e se restaurem. Bem, essa concepção da Eleanor, e ela fala no vídeo, e ela fala na teoria que, diferente do que o Harding pensa, para ela não é inevitável.
existe um equilíbrio possível para o uso. Se os indivíduos sempre manter dentro desse equilíbrio o uso de um bem, ele não vai se esgotar, não vai ter um fim trágico. E se passar do limite, do que é um equilíbrio, e permanecer, aí ele provavelmente será esgotado. Então, provavelmente será trágico. Então, ela não acaba com o ponto da tragédia do Comuns, ela revisita, tirando essa carga pessimista totalmente, que não há solução. Há solução. Não que ela também seja, ela se iluda nesse ponto de achar que é muito simples, muito fácil. E também, se mantido dentro desse equilíbrio, o que é usado pelo indivíduo, aquele bem vai ser restaurado. Ele vai ser mantido para que outros usem e conseguirá se restaurar com o tempo. Cada bem tem digamos, taxa de equilíbrio diferente. Quando usamos o limite do equilíbrio, utilizamos mais do que é reparado. Caso mantenhamos o uso além deste limite, haverá ruína desse também. É o que eu disse antes. Se passar do limite e ficar ali, vai acabar. Bem, continuando aqui sobre o vídeo. Ela também coloca a relação entre exploradores de recursos de determinado local e o pertencimento ao mesmo. E o que isso quer dizer? Ela coloca duas posições para esclarecer isso. Grupos que avançam sobre o equilíbrio normalmente não pertencem àquele local. Eles não ligam para os danos, pois não precisam lidar com eles. São pessoas que exploram, tipo, uma grande empresa de minério que faz a mineração do local de forma sem se preocupar muito se está sendo certo ou não, causa um impacto ecológico ali muito grande, mesmo quando as medidas legais são totalmente seguidas, mas muitas vezes elas não são muito bem. Mas não faz diferença para aquela empresa, para o dono daquela empresa em si, o impacto que está fazendo ali, ele não fica presente. Mas há grupos que são daquele local, tentarão utilizar de práticas sustentáveis. Esses grupos possuem regras e organizações próprias para assegurar seus sistemas. Em locais como comunidades indígenas, isso é muito comum. Eles têm formas de regular aquele espaço, aquele meio onde eles vivem e usar os bens que eles não usam até se esgotar. E eles têm regras para usar, formas próprias, que também tem relacionado à cultura, mesmo que não necessariamente seja às vezes o mais correto, porque é uma coisa entendida, passada e concebida ali, mas não sendo o máximo de proveito que aquele manejo dos bens possam ter, ainda é dentro do equilíbrio, é respeitável e o bem consegue se restaurar. E eles se importam porque eles estão ali, eles vão continuar ali. Se eles fizerem algo errado, eles que serão impactados. O ideal é que as pessoas criem regras e sistemas que sejam adaptáveis e se adequem aos locais que pretendem explorar. Bem, aqui ela coloca que quem está ali envolvido deveria estar ali no processo de criação das regras e sistemas como explorar determinado bem em determinado local, porque por ser adaptável, não adianta fazer uma regra para todos os locais, nem poucas regras para esses vários, precisa de regras específicas para cada um. E nisso, a Orson defendia como lema construir um sistema diverso, o suficiente para lidar cima da diversidade do mundo e permitir um sistema com várias camadas e escalas, para evitar que tentássemos resolver tudo com uma forma milagrosa de cima para baixo, que ao invés de curar, matasse tudo. E ali chega os pontos da governança multissetorial e do multinível. A governança multissetorial é quando diferentes governos daquelas regras, do local, de como usa ele passa diferentes instâncias. Tanto as pessoas que estão ali em volta, a comunidade, representantes, até chegar no Estado. O Estado seria esse topo de regulação. E multinível, porque cada escala teria uma responsabilidade e teria um nível de responsabilidade. Não seria deixar tudo pelas pessoas ali embaixo resolverem, assim como não deixar só o Estado. Porque para elas isso não seria um equilíbrio ali dentro do sistema e iria ruir e acabaria com tudo. Porque se algo é feito de cima para baixo, ele não é respeitado bem, ele não é entendido. E quando é de baixo para cima, de baixo para cima, apenas ele vai ser ignorado. Então, para ela, ao mesmo tempo, tinha que estar todos os níveis sozinho, porque assim seria mais sólido e haveria uma proteção. Né? Agora eu vou para outro vídeo, e o segundo vídeo chama From Equal Side to Equilibrium, The Great Turning, da
Polly Williams. Esse vídeo, a tradução literal, seria do ecocídio ao ecolíbrio, a grande virada. Bem, a Polly era uma advogada. Antes ela trabalhava com a área civil, só que ela decidiu sair para virar ambientalista e militar a favor da causa da proteção da natureza, sabe? E, assim, primeiro, o que seria ecocídio? Ela era a Polly também morreu, tanto ela como Eleanor. Também se foram com câncer. Ela, se eu não me engano, foi em 2019 que ela faleceu. E a Polly, ela era difusora do ecocídio. E o que seria o ecocídio? Destruição em larga escala do meio ambiente. Em resumo básico, isso seria o ecocídio, uma destruição grande de uma escala da natureza. Sabe? Assim como o genocídio não é simplesmente morte, é a destruição em larga escala de um povo, é assim que ela usava o ecocídio. Bem, seguindo, aqui no vídeo ela cita tipos específicos de ecocídio. O ecocídio por omissão. Ela usava esse termo para falar da destruição de nações devido ao aumento do nível dos mares, provocado por grandes nações. Bem, o Estado que propôs essa emenda do ecocídio no Estatuto de Roma foi Vanuatu. E ainda precisa o Estado signatário convoque a Assembleia para discutirem e votarem se o ecocídio entra ou não como crime internacional. E é bom mencionar que ela falou no vídeo sobre a tragédia de Mariana, que no seguinte era um amigo jornalista dela, era brasileiro, morava no Brasil, e falou sobre isso. Ela até falou como é um crime e como as leis não são suficientes para punir, porque a punição é uma multa que não tem um impacto tanto na empresa como deveria e não serve para tentar restabelecer o que foi perdido, o que pode ser restabelecido, né? Porque nem tudo na natureza há dinheiro que consegue restabelecer depois de ser destruído. Mas a multa não é o suficiente para submeter, criar projetos que lidem ali e ajudem esse manejo. Bem, e foi isso o nosso trabalho e a minha parte. Agradeço a vocês.